Olá, boa noite. Eu sou Bruno Murilo, sou um dos palestrantes aqui da Casa Ordem Espírita de Sicília. Hoje a gente vai estar conversando mais uma vez aí sobre os nossos estudos, avançando as nossas conversas, aproveitando essa oportunidade, já que a gente não pode estar reunido, né, diretamente, né, numa reunião presencial, como foi em outros tempos. A gente vai continuar aí dando seguimento aos nossos estudos na nossa reunião online, tá bom? Então, amores, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito interessante, um tema que é muito legal, que é o tema da transição planetária. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses eventos aí de evolução, de mudanças que a gente tem vivendo, que a gente tem, às vezes, escutado algumas coisas que também não condizem exatamente ali com o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, com o que a gente encontra na doutrina espírita. Então, para a gente começar, eu vou pedir que nós possamos primeiro, né, respirar fundo, ó, nos acalmar, inspirar, expirar, para que a gente possa relaxar, fechar os nossos olhos, unir os nossos corações em um pedido de agradecimento, acima de tudo a Deus nosso Pai, né, mas a nosso Mestre Jesus, que nos ampara, nos guia, para que nós possamos ter, né, bastante tranquilidade no nosso dia a dia, na nossa encarnação, que nós possamos ter a seriedade, né, que nós possamos ter a frieza no momento de prova, no momento de desafio, para que a gente possa pensar, para que a gente possa pedir ajuda da espiritualidade, para que a gente possa manter a nossa resignação diante daquilo que a gente não tem como mudar, e para que a gente possa ter força, ter iniciativa, ter atitude para transformar aquilo que está nas nossas mãos, né, para mudar para melhor. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos ilumine nesse momento, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, amores, passamos aí o nosso momento aí de oração, o nosso momento da gente se preparar, né, se acalmar, né, se organizar para o estudo, e a gente vai seguindo aqui a nossa conversa sobre esse tema que particularmente, né, é um tema que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, sempre que eu estou falando sobre qualquer aspecto, de evolução, qualquer aspecto aí de mudança, eu acabo lembrando do meu amigo Eliú, né, que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo, né, Eliú Alves, uma pessoa incrível, e a Eliú deve estar em casa aí muito triste, né, choroso, porque eu não tenho a possibilidade de desenhar aqui um quadrinho, né, pegar um quadro e desenhar uma escadinha aí para a gente falar de evolução, para a gente falar de outros níveis, né, que ele sempre implica comigo aí, porque eu faço da mesma maneira a explicação, mas aí são vícios da profissão, né, vício de ser professor, da gente explicar as coisas ali de uma forma parecida, né, pelo que a gente já acha mais confortável. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente falar sobre progressão dos mundos, a gente vai destrinchar um pouquinho essa ideia e a gente vai falar sobre o que é a própria ideia de progresso, amados. Até porque a gente não vai precisar conversar sobre o que são mundos. Nós já sabemos, né? Mundos são diferentes planetas, né? Existem as estrelas lá no espaço, né? Que são os astros dotados ali de alta temperatura, estão eternamente ali em fusão, acabam tendo um poder de atração gravitacional muito grande, e alguns desses astros têm um ou mais planetas ali fazendo, né, sendo atraídos, né, pela sua gravidade, pela sua massa, e causando esse efeito aí da atração gravitacional. Então você tem um ou mais planetas fazendo ali os movimentos de translação, né, enfim, os movimentos rotatórios ali em torno da estrela, que normalmente é maior e mais pesada. Então, no nosso próprio sistema solar, nós temos aí diferentes planetas, a Terra sendo aquele que a gente habita, e diferente do que a gente pode pensar num primeiro momento, porque a gente sempre está com uma perspectiva muito da materialidade daqui do nosso planeta Terra. Outras orbes, outros planetas também são habitados, né? Também possuem vida. Talvez não vida da forma como a gente entenda agora, da forma como a gente conheça a vida puramente material. Mas aqui no planeta Terra, a gente ainda não conseguiu, né, ratificar, né, não conseguiu fazer a ciência, digamos assim, o maior corpo da ciência, o coro da ciência, é, admitir, né, a existência da vida para além da perspectiva material. Nós já temos uma série de estudos, nós já temos uma série de trabalhos, desde Camille Flammarion para cá,
diversos pesquisadores falando aí sobre a existência da alma, sobre algo mais, experiências de vidas passadas, reencarnação, mas de uma forma geral, o nosso conjunto científico, né, a academia, ela não faz muito coro aí para a existência da vida após a morte ainda. Então, a gente continua procurando sempre vida nesses outros lugares numa perspectiva puramente material, como a gente conhece a vida aqui. E esquece da possibilidade de que essas orbes sejam habitadas por outras formas de vida, mais espiritualizadas, mais depuradas, ali mais próximas do perispírito, né? De um perispírito mais, digamos assim, mais leve, mais sutil, uma matéria onde esse perispírito ele está mais aproximado do que é o espírito, que é completamente imaterial, né? Aqui no nosso orbe terrestre nós ainda usamos essa vestimenta aqui de carne, esse corpinho que Deus nos deu para a gente poder cuidar. Em outros planetas pode ser que devido ao estado evolutivo diferente, isso já não seja mais uma necessidade. E isso é importante porque hoje a gente vai conversar justamente sobre essa ideia de progressão, né, de mudança. Então, a primeira noção é a própria lei de progresso, né, a lei de melhoria. Estamos fadados, estamos condenados, olha só que sina terrível, estamos condenados à perfeição. Murilo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, em outras palavras, que, de acordo com a lei divina, né, as leis divinas, né, de justiça, amor e caridade, a lei de evolução, de progresso, nós, seres humanos, estamos numa constante marcha evolutiva. Nós estamos constantemente num movimento de depuração dos nossos vícios e de conquista, né, aquisição de novas virtudes. Então, nós, a cada nova encarnação, fortalecemos as nossas virtudes, né? Evoluímos a nossa paciência, melhoramos o nosso respeito, nos tornamos menos violentos, menos mentirosos, né? Nos tornamos menos preguiçosos. Ah, Murilo, não sei de onde você está tirando isso, porque minha família, meu filho, X, eu mesmo. Galera, se nós somos pessoas aqui com uma lista longuíssima de erros, vocês podem ter certeza que no passado ou em outras encarnações nós fomos piores do que somos agora. Estamos passando por um processo ali de melhora, de recuperação, né? Muito parecido como um doente ali de uma doença grave, e a gente está se preparando, ganhando força ali para sair da cama, para sair dos aparelhos, enfim, para conseguir dar passos mais largos, para ter uma liberdade maior, que nesse sentido é uma evolução, uma consciência diferente. Então, nós ainda estamos muito presos aos nossos vícios e as nossas virtudes ainda são um pouquinho tímidas. Porém, como existe a lei de progresso, nós estamos constantemente caminhando para esse objetivo. Claro, existem alguns conjuntos de atitude que fazem com que, momentaneamente, nós interrompamos esse processo evolutivo, né? Interrompamos de que forma? Permanentemente? Não. Como eu disse, momentaneamente. Nós, por algum tempo, paramos no mesmo ponto e cometemos os mesmos erros. Então, a gente tem uma vida ali violenta, a gente tem uma vida viciosa, nós temos um comportamento maledicente e a gente não muda esse comportamento, então nós estamos parados no mesmo degrau, nós continuamos ali falando mal de outras pessoas, continuamos ali maledicentes, não estamos indo a lugar algum. Logo, paramos um pouquinho na escala evolutiva. Alguma coisa vai ter que acontecer, ou nessa mesma encarnação, ou numa próxima encarnação, que vai levar a gente, né, que vai forçar a gente a buscar o progresso. Seja pelo amor, não é? Ou seja pela dor, né? Uma das duas mestras aí vão ter que colocar a gente para caminhar. E aí vem a parte dos mundos, né? Falamos sobre progressão, mas nos focamos até aqui na progressão do indivíduo, na progressão da sociedade. Murilo, como é que funciona essa progressão dos mundos? Primeiro, vamos pensar em qual é a função desse mundo, né? Vocês acreditam que Deus criaria um universo gigantesco, infinitamente vasto, com centenas de milhões, bilhões aí de estrelas, cada uma delas tendo um conjunto de planetas, seus próprios sistemas solares ali, apenas para deixar o céu estrelado? Só para servir de enfeite aí para gente? Difícil, né? De repente ele poderia botar umas nuvens, né? Poderia pensar num outro enfeite, uma coisa mais do nosso planeta, né? Os outros planetas, eles têm uma função. Tudo que Deus faz é perfeito e é útil. Ele não vai fazer nenhuma obra, ele não vai fazer nada com absolutamente
a função estética, né? Só para ficar ali compondo a paisagem para a gente. Até porque a maior parte do universo a gente não consegue nem observar daqui de onde a gente está, né? O que mostra para a gente que Deus, em sua infinidade, ele continua produzindo, ele continua criando novos planetas, continua criando novos seres, e esses seres vão evoluindo. Então, os planetas, eles têm como função servir de morada, servir de abrigo para as criaturas durante esses processos evolutivos. Então, um planeta, ele precisa se adequar, vou repetir, um planeta precisa se adequar às condições dos espíritos que irão reencarnar naquele planeta. É como se a gente pensasse no planeta, nesse sentido, como uma casa ou como uma escola. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque são lugares onde a gente vai passar por um conjunto de experiências, e esses lugares eles são adequados às nossas necessidades. Para vocês aí que já tiveram filhos, vocês com certeza adequaram, de certa maneira, a casa de vocês para a chegada dos filhos. Ou criou mais um quarto, ou comprou um berço, ou teve que botar uma borrachinha ali nas esquinas, tirar coisas perigosas ali, faca, remédio, tesoura, tirar isso da parte mais baixa, colocar no armário mais alto. Quem tem cachorro, às vezes, faz uma coisa parecida. A gente adequa a nossa casa à chegada dos nossos filhos. Será que Deus seria um pai menos responsável do que os pais humanos? Não faz sentido, né, galera? Então, os planetas, eles também são adequados às condições dos espíritos que vão habitar nele. Para espíritos como nós, aqui, ó, grosseiros, ó, estamos usando aqui, ó, um corpinho de carne e osso, um corpinho que tem uma série de necessidades, a gente precisa se alimentar, a gente precisa praticar exercício, a gente precisa dormir, a gente precisa de água, a gente precisa de luz do sol, de vitaminas, de condições, enfim, de condições específicas para conseguir manter esse corpinho ali funcionando. Ele ainda é um corpo muito bruto, né? Muito grosseiro, ele impede a gente de fazer uma série de coisas, né? Impõe uma série de dificuldades. Mas isso é extremamente necessário para o tipo de espírito que somos. Somos espíritos que, na graduação do processo evolutivo, estão mais próximos do começo do processo evolutivo do que do final desse processo. Então, precisamos de um corpo rude, condições, às vezes, de natureza rude também, porque são os desafios que a gente precisa enfrentar. Os nossos desafios ainda são esses, desafios muito materializados. Nós precisamos cada vez mais superar esses desafios materiais através da inteligência, através da moral, para que a gente possa nos focar cada vez mais nos desafios aí intelectuais, nos desafios morais, que é essa fase de evolução, de mudança aí de tecnologia que a gente está vivendo. Então, o planeta Terra, ele apresenta exatamente as condições que os terráqueos, né, que nós precisamos nesse momento, tá bom, meus amores? São as condições que a gente precisa. Logo, a gente se põe numa situação de pensar o seguinte: se o Murilo começou falando que o processo evolutivo dos seres, ele pode até ser pausado ali, ele pode ser até, digamos assim, atrasado por um tempo, mas ele é contínuo e imutável. Os seres continuam sempre evoluindo. E o planeta, ele disse que tem que estar adequado à condição desses seres. Ora, não vai chegar um momento que esses espíritos eles vão estar mais evoluídos do que as condições que o planeta oferece para ele? Amados, isso pode ocorrer. Os planetas, eles também passam por um processo evolutivo, eles também sofrem transformações para que eles possam receber, né, os espíritos na condição onde eles estão. Mas esse processo de transformação dos planetas, ele é mais lento do que o processo das almas. Caso um espírito, né, já que o processo evolutivo, ele pode ter velocidades diferentes de acordo com o empenho que cada um coloca para domar suas más tendências. Então, espíritos que tenham um processo evolutivo mais rápido do que a média ali do seu orbe, a média do seu planeta, são convidados a continuar o seu processo evolutivo em outras esferas. É uma das coisas que aconteceu com, por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Após o momento do seu desencarne, né, seus mentores vieram, conversaram com ele e explicaram para ele que explicaram, né, como se ele precisasse dessa explicação, né? Informaram para ele que ele avançou muito nessas suas últimas existências, que ele desenvolveu muito suas virtudes, suas qualidades, cumpriu suas provas ali com louvor, e que agora
ele estaria capacitado a continuar a trajetória dele numa outra orbe mais adiantada, porque as provas que vão ser oferecidas aqui para ele na Terra, ele já superou. É como se fosse um aluno que já conseguiu aprender aquele conteúdo, ele já sabe direitinho o que ele precisa fazer ali, já dominou o conteúdo daquela série, vai ser convidado a estudar na série seguinte, né? Ele foi mais rápido. E nós aqui somos alunos que estão embarcando aí em uma prova final, teste final, trabalho de recuperação, trabalho de recuperação. Nós somos os alunos aí reincidentes que, em vez de estudar para a prova, em vez de estudar a doutrina espírita, em vez de estudar e praticar para a prova, nós estamos aí sempre fazendo a bagunça ali junto com a turma do fundão, reclamando da aula, reclamando do professor, reclamando da sala de aula, reclamando de tudo, que não é o que a gente faz. A gente reclama da nossa família, a gente reclama do nosso trabalho, a gente reclama da nossa saúde, reclama quando não tem saúde. Então, nós somos alunos rebeldes ali, que estão procurando desculpas ali na sala, e Bezerra é o exemplo do aluno que se focou em cumprir a sua tarefa, né? Sabemos que Bezerra, né, informou que ele preferia continuar zelando ali, acompanhando por muitos espíritos que lhe eram caros aqui na Terra. Então, ele continua acompanhando o nosso processo evolutivo, funcionando ali como um mentor para a gente, um exemplo para a gente poder perseguir. A gente agradece demais esse carinho, essa dedicação de Bezerra. Porém, a gente sabe que isso já dá margem a gente entender que existem outras esferas mais adiantadas, assim como existem planetas que se adequam às condições primitivas. Nós já superamos a condição de um planeta primitivo. Nós não somos mais primitivos, somos um planeta de provas e expiações. Estamos nos encaminhando para a terceira etapa, que é um mundo de regeneração. Não é mesmo? Que é o mundo, regeneração, a própria palavra já ajuda a gente, né? Regeneração é uma outra palavra aí para cura. Então, para o mundo de regeneração, é um mundo onde a gente não vai viver perfeito, tudo alegre, todo mundo só sorriso. É um mundo onde a gente começa o processo de cura das mazelas, dos danos que a gente causou aí no nosso orbe, para as outras espécies, para o meio ambiente, para a nossa sociedade. Nós estamos entrando cada vez mais, nos conscientizando e entrando nesse mundo de regeneração. Mas nós temos outros mundos que a gente já passou, que foi a Terra no momento ali de mundo primitivo, que não é mais condizente com as obras que a gente tem. A gente não precisa mais ver num mundo na condição de um mundo primitivo, com tantas tormentas, com tantos problemas, com mudanças, né? Com megafauna, com animais muito grandes, com riscos. O nosso desafio, né, não é mais o desafio do mundo primitivo. Né? Para a gente lembrar, os desafios do mundo primitivo é o ser dando os primeiros passos dele da inteligência. A gente desenvolve antes a inteligência e depois a moral. Então, o mundo primitivo serve para colocar desafios ali diante dos espíritos, onde eles vão ter que desenvolver os primeiros passos da inteligência e criar uma sociedade. Como assim desenvolver a inteligência e criar a sociedade? Eles vão ter que desenvolver a utilização de ferramentas, eles vão ter que criar vestimentas, né, para poder lidar com o frio, eles vão ter que criar armas para poder caçar. Não é mais a fase da vida que a gente vivencia. Quais de vocês aí que estão assistindo o vídeo aqui comigo que precisam sair aí, caçar sua própria comida, construir sua própria casa ali, ou morar numa caverna para ter que lidar com o frio aqui, esse frio absurdo do Rio de Janeiro, de 18 graus, que com certeza está congelando aí as pessoas. Se tiver algum gaúcho aí assistindo, sinto muito, mas nenhum lugar está tão frio quanto o Rio de Janeiro nesse momento. Então, a gente não tem mais esses desafios aí do mundo primitivo. Logo, a nossa Terra, ela vai acompanhando essa fase dos espíritos, ela vai acompanhando o nosso processo evolutivo. Nós não estamos mais na necessidade de enfrentar esses desafios, então o nosso próprio orbe vem passando por transformações que facilitam a nossa existência, né? Facilitam a nossa sobrevivência. Estamos encaminhando para o mundo de regeneração. A Terra também está sofrendo uma série de transformações. Vamos ter que colocar esse processo de regeneração em prática, vamos ter que cuidar do meio ambiente, vamos ter que cuidar dos poluentes, vamos ter que cuidar das nossas fontes de água, permitir que esse planeta possa receber as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos, nós mesmos em outras existências. Então, os mundos passam também por um processo aí evolutivo, amados. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui um próprio trecho do Evangelho que corrobora um pouquinho aqui com isso que eu estou falando. Olha, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente e materialmente, os mundos em que eles habitam também o fazem.
Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Amores, olha só esses termos. Esses mundos avançam em degraus imperceptíveis a cada geração. Murilo, eu estava pensando sobre isso. Você está falando que a Terra está se adequando para ser um mundo de regeneração para a gente. E todas as notícias que a gente vê é que a Terra está sofrendo cada vez mais a pressão da ação humana, né, com o desgaste do meio ambiente, desaparecimento de espécies, problemas de aquecimento, aumento do nível do mar, tectonismo, vulcanismo. Amores, nós somos responsáveis por uma parte dessas transformações e o planeta também tem um outro conjunto de transformações pelo quais ele passa ao longo de milhares, milhões de anos. Essas transformações são tanto o resultado das nossas ações no meio ambiente, quanto os desafios que essas ações provocaram e que agora nós precisamos dar conta. Quando nós estamos dizendo que o mundo vem mudando, nós também estamos falando sobre impactos negativos das nossas ações sobre esse mundo. E vai ser importante que nós mesmos, seres humanos, venhamos nessas reencarnações e comecemos, né, o nosso processo de transformação dessa Terra. Como assim transformação dessa Terra? Cabe a nós, causadores desse dano nessa e em outras vidas, começar o processo de reciclagem, começar o processo de economia de água, começar o processo de proteção das espécies ameaçadas, começar a cuidar do processo de regeneração do nosso planeta e de regeneração da nossa sociedade. Então, os desafios e as condições que a Terra apresentam para a gente agora são exatamente os desafios e as condições que a gente precisa passar. Se nós estivéssemos falando da mesma sociedade primitiva que já fomos lá atrás, espíritos primitivos, e eles tivessem que lidar com esse problema aí da poluição, do aquecimento global, do desaparecimento muito rápido de espécies, será que os homens das cavernas, ali, nossos ancestrais, eles teriam as condições necessárias? Será que eles teriam a inteligência para entender o processo que estava acontecendo? Não, não teriam as condições. Eles não teriam a ciência, eles não teriam a intelectualidade para poder operar essas mudanças, para poder fazer essas transformações. Mas nós não somos mais esses espíritos. Nós agora temos exatamente a capacidade de operar nesses detalhes. Então, olha só, a evolução da Terra é de continuar oferecendo desafios que estão à altura daquilo que a gente consegue como sociedade. Beleza? Então, agora nós estamos chegando numa nova série, nós temos mais responsabilidade. Não somos mais as crianças que podem sujar a sala de aula, né? Recortar, jogar papel, virar purpurina e deixar lá que a professora vai limpar. Agora nós já estamos numa outra série, né? Estamos entrando aí no mundo de regeneração e a responsabilidade de cuidar dessa nossa sala de aula é mais nossa do que nunca. Agora nós precisamos arrumar tudo, colocar tudo nas suas gavetas, preservar o nosso material. O que é o nosso material didático aí nesse mundo? É tudo, é os recursos que a gente tem, é a água, é o ar, é a energia, são os recursos minerais, são os animais, são as coisas que nós precisamos tomar conta, que nós precisamos cuidar. Né? Não sei se vocês já repararam, eu estou dando um bocado de exemplo aí de sala de aula, mas eu acho que é um bom patamar aí para a gente pensar que a Terra é sempre uma nova sala de aula que se adequa aos nossos novos desafios. Murilo, mas então em algum momento esse aluno ele vai passando pelo processo evolutivo, ele vai chegar lá, sei lá, no ensino médio, no ensino superior, mas aí de repente esse desafio aí de catar a bagunça, de arrumar o material já não vai ser mais o desafio, né? Um cara que está na faculdade ele não tem isso como desafio. Os desafios vão ser ali intelectuais e morais. Então, a Terra vai continuar esse processo evolutivo. Quando nós estivermos capacitados a termos como principais desafios esse tipo de situação, a Terra vai ser um planeta que vai estar acompanhando esse processo evolutivo. Claro que nesse processo, quando a gente fala de um grupo evoluindo, sempre temos os indivíduos que ficam um pouco mais para trás e os indivíduos que se adiantam. Os indivíduos que se adiantam são convidados a continuar o seu processo evolutivo em outros orbes mais adiantados. Murilo, e os indivíduos que ficam para trás? Os indivíduos que ficam para trás são convidados a continuar o seu processo evolutivo em outras orbes também, nas mesmas condições. Quando a Terra foi inteiramente um planeta de regeneração,
Espíritos que não conseguiram alcançar esse patamar, que continuam usando os recursos de forma irresponsável, continuam presos aos seus vícios, à sua violência extrema, não conseguem, né, ser penetrados ali pelo mínimozinho ali do amor, pela vontade de mudar, pelo exercício de se tornar uma pessoa melhor, não vão ter condições de continuar reencarnando nessa Terra. Vão ser convidados a continuar esse processo evolutivo num planeta de provas e expiações, porque eles claramente estão demonstrando que eles precisam continuar no mundo de provas e expiações. Eles não dominaram aquelas lições, aqueles conteúdos, aqueles conhecimentos, aquelas práticas. Tudo bem, amores? Vou ler mais um trechinho aqui para a gente conversar. Olha, esses mundos eles marcham assim paralelamente o progresso do homem, os animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é a ideia e digna de majestade do Criador, quando, ao contrário, é mesquinho e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Esse último trechinho aqui que a gente vai comentar é justamente aquele que vem apontando para a gente a noção de que existem outras orbes aí habitadas ao longo do universo. Por que essa noção, né? Olha só, pensar que Deus poderia criar todos esses planetas, todo esse universo gigantescamente vasto e habitar apenas um planetinha pequeno que é a Terra não faz o menor sentido, né? Seria um esforço, a Terra não é um centésimo, ela não é um milésimo, ela não é um milionésimo do universo, e ainda assim Deus teria criado só a vida na Terra e todo o restante do universo estaria lá só de enfeite, para a gente descobrir, olhar no futuro, usar o nosso satélite, só para dar emprego para astronauta, né? Que um colega meu falava, né? O resto do universo inteiro só existe para dar emprego para astronauta. Não faz muito sentido, né, amores? Não tem muito cabimento essa possibilidade. Então, as diferentes orbes elas são habitadas, mas por espíritos nas condições que se propõem naquele planeta, né? Nós estamos aqui numa condição de um planeta aqui que já saiu do estado primitivo, está no estado de provas e expiações, passando por um processo de transição para um mundo de regeneração, e existem outros orbes que já são aí mundos evoluídos, mundos celestes e até mundos perfeitos, né? Onde os espíritos já não têm mais desafios da perspectiva material, não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais frio, não tem mais sono. E os desafios a serem vencidos ali são os últimos desafios até a perfeição, são desafios morais. Depois disso, esses espíritos começam a migrar para outros mundos mais jovens e começam a ajudar no processo evolutivo de outras criaturas. Então, para a gente fechar aqui, fazer um resumão do que a gente conversou hoje, né? Existem diferentes mundos habitados aí no universo, cada um deles numa escala diferente. Talvez nós não conseguimos e não vamos conseguir encontrar vida nas mesmas condições materiais que a gente observa agora, porque dependendo da órbita, essa vida pode ser mais ou menos materializada, tá bom? No caso, espiritualmente falando, né? Mundos mais evoluídos vão tender sempre a ser menos materializados, menos embrutecidos. Mundos mais primitivos vão ser mais materializados, mais embrutecidos. E os planetas vão passando por um processo longo e lento de transformação junto com os seus moradores. Eles vão sempre se adequando às situações. Se a gente pensar no tempo de vida de uma pessoa, um quarto de uma criança, num determinado momento, tem uns brinquedos, tem um berço, tem um mosquiteiro. Essa criança vai crescendo, vai tendo uma caminha, vai tendo outro tipo de brinquedo, vai tendo outro tipo de roupa. Ela se torna um adolescente, vai tendo pôster, vai tendo outra coisa, vai tendo um videogame, vai tendo um celular, não vai tendo mais brinquedo. Ela se torna um adulto. O quarto muda, já fica com roupa de trabalho, já fica com outros equipamentos eletrodomésticos, já fica, de repente, com uma outra criança ali, um bercinho no quarto. Então, se o nosso próprio quarto, se a nossa própria casa, ela vai se adequando à fase da vida que a gente está, por que não o nosso planeta não faria, né, a mesma coisa, né? A gente pensar que Deus seria um pai menos responsável, menos ativo, menos inteligente na questão do planejamento do que os próprios pais humanos. Isso não faria muito sentido, tá bom, amados? Então, sei que a gente tem um tempo mais curtinho nas nossas conversas, né? Peço aí desculpas por interrupções, em alguns momentos tivemos aí um cachorro, tivemos um barulho aí, espero que tenha passado aí mais despercebido ao longo da nossa conversa. Queria agradecer imensamente a atenção de todos vocês, a participação e a paciência de estar me ouvindo. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Eliu, que eu lembrei dele nesse estudo bastante quando eu estava estudando, me preparando, sempre lembro dele com muito carinho. E queria pedir que mais uma vez a gente possa aí, né, reunir os nossos pensamentos, né, reunir os nossos votos, para que a gente possa aí fechar os nossos olhos, respirar fundo mais uma vez, nos concentrar
nas pessoas que a gente conhece que estão precisando de ajuda nesse momento, nas pessoas que estão internadas nos hospitais, que estão nos asilos, que estão nos presídios, que estão nos orfanatos, pessoas que não estão contando aí com o apoio dos seus familiares, com o apoio dos seus amigos nesse momento, que estão isoladas, passando às vezes até necessidades com relação à alimentação, com relação à vestimenta, que a gente possa pedir que Deus, na tua infinita misericórdia, possa permitir toda forma de auxílio, que a espiritualidade amiga possa atenuar as dores dessas pessoas, que nós, Senhor, possamos ser instrumento de alívio para essas pessoas, que nós possamos fazer o que nos cabe, o que seja possível, que nós possamos oferecer um ombro amigo, que nós possamos oferecer o nosso ouvido para uma conversa, que nós possamos repartir o nosso pão, repartir as nossas roupas, fazer a nossa parte pelas pessoas que estão passando necessidade, Senhor. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê força e, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a ter paciência com quem nos rodeia e paciência conosco mesmo, para que a gente possa entender as nossas dificuldades, para que a gente possa superar as nossas dificuldades, mas respeitando o nosso ritmo, respeitando o nosso tempo. Muito obrigado por tudo, meu Deus, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, amores, coloco aqui um ponto final aí na nossa conversa. Agradeço aí demais a participação de vocês, agradeço todo esse apoio e espero que a gente esteja aí em novos encontros, novas oportunidades de ficar juntinho. Abraço.